Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Tô com saudades, apesar da gente ter matado um pouquinho essa saudade na semana passada, muito rapidinho, né? Então, a gente está iniciando mais uma semana, hoje são 19 de outubro, né? O mês está aí acabando já, segundona, e por que, né, dizer que a nossa segundona é uma segundona de preguiça? Vamos transformar essa preguiça aí em ações, né, em coisas boas, coisas positivas, porque afinal a gente está aí recomeçando, não é isso? Então, para a gente começar hoje nossa aula, a gente vai usar nossa apostila de português lá na página 15, aonde a gente vê o texto A Boa Escola, tá? Mas antes, a gente vai relembrar um pouquinho na aula passada. Na aula passada, nós falamos sobre o debate. O que a gente apresenta no debate, né? Que é uma forma de gênero textual. A gente expressa nossas opiniões, nossos sentimentos, o que a gente acha de determinada situação, tá? Sendo que a gente viu também que é possível que a pessoa concorde, né, o outro, né, concorde ou não com o que estamos falando. A gente viu também que esse debate, ele desempenha a função de organizar, né, a fala, e eu dei como exemplo, principalmente que a gente está vivendo nessa época, de política, né, onde a gente dispõe de pessoas em que dá suas opiniões, que expõe o que pensa, e nesse debate a gente também vê que pode ocorrer tanto a réplica como a tréplica, né? Onde um expõe sua opinião, o outro rebate e ainda pode haver aí a tréplica desse rebatimento, tá bom? Mas falando aí desses da nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o artigo de opinião. Então, para isso, tem aí marca-texto em mãos, porque nós vamos precisar e já vamos começar a ir marcando. Aonde você é o autor, questão 21. O texto a seguir é um artigo de opinião. O que trata, né? O que traz esse artigo de opinião para a gente? Nesse gênero textual, o autor expõe o que pensa sobre determinado assunto e utiliza argumentos convincentes para o leitor concordar com seu ponto de vista, tá? Então vamos ler com atenção o artigo a seguir, o texto a seguir, mas antes vamos marcar aí todo esse enunciado da questão 21 que está aí explicando o que é um artigo de opinião, tá bom? A Boa Escola. Meu brilhante colega Gustavo Loschp, uma das mais lúcidas vozes no que diz respeito à educação, escreveu sobre o que é um bom professor. Eu já começava este artigo sobre o que acho que deva ser uma boa escola. Então aqui vai. Primeiro, a escola tem que existir. No Brasil, há incrivelmente poucas escolas em relação a essa necessidade real. Tem de existir escolas para todas as crianças em todas as comunidades, as mais remotas com qualidades básicas. Não ultrapassar o número de alunos bem acomodados e que eles não tenham que se locomover para muito longe. Instalações dignas que vão das mesas às paredes, telhado, pátio para diversão e recreio, lugar para exercício físico e esportes, instalações sanitárias decentes, cozinha para alimentar os que não comem o suficiente em casa. Alguém com experiência médica ou de enfermagem para atender os que precisarem. Em cada sala de aula, naturalmente, uma boa prateleira de livros, sem dúvida, doados pelo governo federal, estadual, municipal.
e que ali se ensine bem o essencial: aritmética, bom uso da linguagem, noções de história e geografia, para que saibam quem são e onde no mundo se situam. Falei até aqui apenas do ensino elementar em escolas menos privilegiadas economicamente. Em comunidades mais resolvidas nesse sentido, tudo isso não será apenas bom, mas excelente, desde a parte material até os professores muito bem preparados, que sejam bem exigidos e bem pagos. No chamado segundo grau, além de livros, quem sabe computadores, mas ainda que escandalizando alguns, creio que esses objetos maravilhosos, que eu mesma uso constantemente, não substituem um bom professor. E que nesse degrau da vida, todos sejam preparados para a universidade, desde que queiram e possam. Pois nem todos querem uma carreira universitária, nem todos têm capacidade para isso. Para eles, excelentes escolas técnicas, depois dos quais podem ter mais ganho financeiro do que a maioria dos profissionais liberais, professores com mestrado e, se possível, doutorado, diretores que conheçam a administração, psicólogos que conheçam psicologia, todos com saber e postura que os alunos respeitem a fim de que possam aprender. Finalmente, a universidade, que enganosamente se julga ser o único destino digno de todo mundo. Já mencionei acima os cursos técnicos cada dia melhores e mais especializados. Universidade precisa existir, mas não na abundância das escolas elementares. O que aqui escrevo é mero, simples bom senso. Todos têm direito de receber a educação que os coloque no mundo sabendo ler, escrever, pensar, calcular, tendo ideia do que são e onde se encontram, podendo aspirar a crescer mais. Isso é dever de todos os governos e é o nosso dever esperar isso dele. Então, como a gente está falando aí de artigo de opinião, esta é a opinião de uma pessoa, tá? Então, o que é esse gênero que a gente viu? Que ele leva a gente a concordar com o seu ponto de vista. E eu, enquanto adulta, né, enquanto profissional de educação, concordo com várias coisas que foram ditas aqui. Então, esse é um artigo de opinião que te leva a pensar nesse momento em que a gente vive aí do nosso país. A gente sabe que o governo tem um papel fundamental, mas que nem sempre ele utiliza, né? Ele monta a sociedade em que a gente espera viver e a gente aí luta por direitos iguais a todos. Continuando aí na página 17, nós temos: você gostou do artigo de opinião que acabou de ler? Você concorda com as ideias de Lia ou pensa diferente dela? Por quê? São questões que fazem a gente pensar. Eu penso aqui e você pensa aí. Junto de seus colegas e professor, destaque no texto os argumentos usados pela autora para defender o ponto de vista dela e convencer o leitor, tá? Então, vocês vão aí escolher um apenas, tá? E vocês vão destacar. Não estamos na sala de aula para dar o próximo passo, né? Se organizar em grupos na sala e, por meio de sorteio, o professor indicará qual grupo começará a apresentar. Então, vocês vão apenas fazer a marcação no texto de um determinado argumento, ok? O demais a gente não vai fazer porque não estamos na sala de aula, estamos em casa. E dando continuidade aí, nós temos o segundo texto, só que esse segundo texto vocês vão acompanhar a letra da música, tá? E a gente já volta.